bate-papo gostoso com o pessoal do Quadrologia BR, abordando sobre as publicações, as editoras que fizeram um marco em termos de publicação de quadrinhos aqui no Brasil. Eu quero pedir muito, mas uma desculpa enorme aos nossos internautas, que lamentavelmente a nossa internet não está ajudando, aliás, hoje não, já faz quase uma semana, está muito devagar, o pessoal está tentando entrar em contato com a gente aqui, não está conseguindo acessar através do site da rádio, infelizmente estamos com esse problemaço aqui, não desculpem, tá? Final de ano, virada de ano, acontece esse tipo de coisa, ainda é a ressaca dessa adaptação, então nos desculpem aí, porque algumas pessoas estão dizendo que não estão conseguindo acessar a rádio, está caindo muito a conexão, não estão ouvindo direito, tal, pela internet. Então quem quiser acessar, ouvir pelo rádio, é só sintonizar na Rádio Cultura 1130 AM, você poderá comprar. Claro que esse material que estamos aqui comentando com vocês vai estar disponível na internet, no nosso canal, não é isso, Jimmy? Só a partir de quando você vai disponibilizar para o pessoal escutar? Hoje eu acredito que no máximo uma semana já está no ar. Pronto, então quem perdeu a programação, não pôde acompanhar pela internet, não se preocupe que a gente vai comunicar através das redes sociais o dia que vai estar postado para você também acompanhar todo esse bate-papo gostoso aqui. É só não esquecer e ficar ligadinho na nossa página no Facebook, que é, só lembrando, Cenário Geek Oficial, e tem a página no YouTube também de mesmo nome, tá, galera? youtube.com/Cenário Geek Oficial. Maravilha, então. Então é só aguardar, porque a gente tem muita interatividade, o pessoal participa mais pela internet. E vamos fazer o seguinte, quem quiser ligar, pode ligar 3721, 3722 ou 3723. 1130, teve duas pessoas que ligaram, mas a ligação terminou caindo. Só lembrando que vocês podem também mandar alguma sugestão de pauta, tá? Sim, até sim, pelo sim. próprio Facebook, escreve aí se vocês tiverem a fim de ver alguma coisa, ouvir, ou comentar alguma coisa, pode falar que a gente abre a abertura, faz uma abertura aqui para vocês. Simbora então nesse bate-papo sobre as publicações de quadrinhos aqui no Brasil, essas grandes editoras que fizeram história, quer ou não, fizeram história, né? Tiveram a ousadia de trazer para cá uma publicação devido ao sucesso dos super-heróis que conquistaram o mundo, e claro, o Brasil não ia deixar de estar nesta onda. E aí nós falamos sobre a RGE, Rio Gráfica Editora, a EBAL, a Editora Brasil América Latina, e estamos também falando um pouco sobre a Editora Abril, que praticamente, de certo modo, trouxe um certo equilíbrio para as publicações. Se eu estiver errado, vamos me corrigindo, tá? Me corrijam, por favor. Deram um certo equilíbrio nas publicações de super-heróis. Mas nem tudo foi graça para a Editora Abril, não é verdade? Ou eu estou errado? É verdade, né? Para começar por um assunto que o Gilson trouxe aqui à tona, que era a diferença de... Tá saindo, fala bem perto do microfone, por favor. Isso. Sim, um dos pontos que o Gilson tocou no assunto, que foi a diferença, né, que existia do Brasil para os Estados Unidos, das publicações, né? O prazo que se passava para uma editora pegar o material, para editar tudo direitinho. E aconteceram coisas assim que nos dias de hoje isso é impossível de se imaginar. Por exemplo, hoje a gente já comenta muito sobre as guerras secretas que estão acontecendo na Marvel lá fora. Provavelmente daqui a uns 3, 4 meses estão chegando aqui no Brasil as guerras secretas, que é o grande evento da Marvel. Já é uma diferença de tempo considerável, também, né? Que no meio do caminho já Tá está terminando, né? Já isso. Aí o que acontece? Mas mesmo assim é um período até bacana. Apesar que com a internet, tem que ter esse delay, podemos dizer tem que assim. ter esse delay, porque muitas vezes determinadas coisas, até eu vi até uma entrevista com um editor da Panini, e ele até fala, com o Levi, e o Levi disse o seguinte: a gente tem que ter um intervalo, porque se a gente publicar de imediato, se acontecer algum problema lá fora, Exato. a gente vai ter um problema aqui também. Por exemplo, eles decidiram fazer isso uma vez, quando o Frank Miller decidiu lançar, Frank Miller junto com o Jim Lee, decidiram lançar o All-Star Batman e Robin. E o All-Star Batman e Robin começou a ser publicado lá, e Frank Miller disse assim, não vou fazer mais. E aqui no Brasil ficou faltando um pedaço enorme, e lá pra frente publicaram outro pedaço, aí a Panini lançou de novo. Ficava esse ato, que nos mangás até normal isso acontecer. Mas assim, para o público brasileiro de quadrinhos isso não é normal, isso não pega bem. Então a Panini precisa ter uma margem de segurança para começar a publicar mais certinho. Então, e outros que tiveram na época, voltando para Abril, né? Eles tinham outros problemas também, né? Questão editorial, né? Porque o formato, né? Era um formatinho era diferente do formato americano. O formato americano ele é maior, né? Do que o formato que era o formato que todo mundo conhece do gibi, de Turma da Mônica e tudo mais, né? Mais ou menos. O formato americano é o tamanho das revistas que a gente Tem hoje, né? E a Abril inseriu um novo formato pra gente. Então você tinha lá o formatinho. Ele era menor, era um quadrado. Ele era praticamente quadrado. Então a diagramação da página americana era diferente da diagramação daqui. Então, Para adaptar isso, devia ser um horror, né? Era terrível. Era Às vezes muito, eles cortavam era o muito quadro. simples para abrir, Gerson. Ó, não tá cabendo aqui, tira. Corta. Era simples assim. Ia faltando pedaço de imagem. Para você ter ideia, o que aconteceu, por exemplo, tem uma história que é muito famosa do Incrível Hulk, né? Que o Incrível Hulk encontra com os X-Men. Só que a Abril estava publicando uma história dos X-Men que dizia que o Fera estava em outro lugar.
Então o pessoal da Abril pegou a história, apagou o Fera e desenhou outro personagem no lugar. E colocaram lá. Já aconteceu Tipo de isso. personagens surgirem com cor diferente, uniforme, sabe? Nomes diferentes. Tinha muita coisa assim estranha que hoje não seria aceitável. Hoje não seria, mas naquela época. Acho que até é lamentável, até uma falta de respeito lamentável, para mas assim, o leitor. como eram outros tempos, a gente não tinha internet. Pra gente aquilo ali era história completa. Hoje a gente sabe que tem esses defeitos. Né? Era essa falta de respeito. Pra gente na época a gente não via isso. Né? Porque não tinha essa diferença. A gente não conseguia ter essa informação. Hoje, se a Panini faz isso, por exemplo, no outro dia está todo mundo, a República da Internet Brasileira enlouquece, dizendo assim, então cortaram aqui o pé do Homem-Aranha. Fazendo um link, mas super rápido, a Salvat, uma editora que está lançando uma coleção de graphic novels aqui no Brasil, eles tiveram um problema e foram extremamente criticados, porque saiu lá fora a capa dos X-Men com um código de barras, né? Porque essa coleção é espanhola, eles trazem aqui para o Brasil. E eles não quiseram editar corretamente, né? Então eles só tiraram o código de barras e preencheram ali a perna. Só que a perna dele parece que a perna é de mentira do Wolverine, A né? perna de banana. É dura, não tem, é reta. Não tem sabe? dobra, não tem dobra nem nada. Extremamente mal feito. Quem vê, percebe o erro. E é engraçado que depois uma pessoa foi lá e recriou e botou a perna do Wolverine direitinho, sabe? É questão deles não quererem. Isso aí, o público, né, a sociedade, os leitores caíram em cima, criticaram, foi um monte de reclamação. A própria Salvat também, ela lançou recentemente aí a Salvat Vermelha, o Capitão América com o nome escrito errado. Foi, né, na caramba, capa. Né? Caramba. Então, assim, hoje, uma letra faz uma diferença enorme, porque a gente sabe como é. Mas naquela época, pra você ter ideia, eu lembro de uma curiosidade agora, que isso aí já não é nem do meu tempo, mas eu fiquei sabendo da história, que era mais ou menos o seguinte. Ia aparecer a Guerras Secretas, que não é essa, não, agora as Guerras Secretas lá antiga, foi a primeira mega saga da Marvel. E nessas Guerras Secretas é a primeira vez que o Homem-Aranha usa o uniforme negro, que apareceu no fatídico filme 3, que todo mundo conhece do Simbionte, né? Então ele vestiu essa roupa pela primeira vez nas Guerras Secretas. Só que a Marvel estava muito atrasada, a periodicidade, né, esse atraso, esse delay de anos, que faltava muito tempo ainda para ele vestir aqui no Brasil. Né? Pela cronologia dos quadrinhos, ainda faltava, sei lá, um ano para que ele vestisse. Só que a Abril também publicava a revista dos Transformers. E teve um crossover onde os Transformers encontraram o Homem-Aranha. E quando os Transformers encontram o Homem-Aranha está de preto. E a pessoa, pô, o que foi isso? Será que é um erro? Porque o Homem-Aranha está de preto? Ficou aquela especulação, sem ninguém saber porque o Homem-Aranha estava com roupa escura e mudou o tradicional. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de erros que a Abril cometia, muitas vezes deixava, assim, para quem viveu a época, eu não vi essa história em si, mas vivi outras histórias parecidas, esse tipo de história era muito interessante porque despertava aquela curiosidade. E como a gente não tinha internet, não tinha essa informação de hoje, era alguma coisa para ficar especulando. Era o bate-papo que seria da loja de Tony, se a loja fosse naquela época. Às vezes o erro estava na nossa frente, E você não mas a gente percebia. não sabia, né? Achava que era uma coisa legal que o fez. É uma coisa que antes, até o próprio cinemas, eles sempre faziam. Pegavam um filme para dublar, ou um HQ, ou o que é que seja, os caras dublavam tudo. E a gente sabe que tem palavras que não devem ser dubladas. Quantos personagens que a gente olha vê o nome escroto, que só existe porque aquela editora lá foi e dublou aquele nome. Aí acontecia muito isso. Fazendo um Mas link rapidinho sobre Star Wars também. Star Wars, quando saiu aqui no Brasil, a primeira dublagem que fizeram, o R2-D2, como em inglês é o R2-D2, eles traduziram para Arthur. O R2-D2 era Arthur. O que eu acho bem legal é o próprio Demolidor. O próprio Demolidor, ele foi lançado aqui no Brasil. No desenho do Homem-Aranha, por exemplo, que é bem famoso, O próprio Demolidor acho que é um exemplo clássico, que é Daredevil e aqui fica o Demolidor. Defensor destemido, uma coisa Exatamente, não tem nada Mas a tem ver uma coisa muito pior, porque Defensor destemido, Defensor ardiloso. Quando eles fizeram a dublagem do desenho animado do Homem-Aranha, aquele desenho clássico que todo mundo gosta, inclusive eu gosto muito daquele desenho. O nome do Demolidor é Atrevido. Atrevido, exatamente. Inclusive, em um dos filmes do Hulk, ele é Atrevido. Exatamente. Mas no caso, no foco, o que foi que levou a Abril praticamente perder um pouco? Você estava falando sobre a questão das dificuldades editoriais. A partir daí houve uma decadência, começou a A decair. gente está chegando a subir um pouco mais. Isso era normal, né? Com o lançamento dos gráficos novos, vocês chegaram a subir mais ainda. Porque, assim, conforme o tempo foi passando, na década de 80 também lá fora foram surgindo outros materiais, como graphic novel, sabe? Então, assim, não é que Espera um pouco. Vamos entender a coisa, para que o ouvinte possa acompanhar o raciocínio. O que são as graphic novels? Porque a gente está falando do formatinho. Então, no caso, a editora Abril lançou os heróis no formatinho, formato quadrado.
brasilmente falando, né? Conhecido no Brasil todo. E aí, o que levou eles a trazerem a graphic novel? A graphic novel, traduzindo literalmente, é uma série gráfica, certo? Que ela tem início, meio e fim. E ela é por fora da cronologia. Então você pega... São histórias que não tem a ver histórias com... fechadas por fora, certo? Então eles lançaram um graphic novel, por exemplo. Um exemplo do graphic novel é O Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. Aquilo é uma graphic novel espetacular. Isso mostra o futuro do Batman, tudo mais, mas não tem nada a ver com a cronologia, certo? Então isso começou a surgir lá fora. O lance dos erros aqui no Brasil não é que levou à falência ou a Abril deixar de publicar, isso era normal, sabe, aqui. E que a gente também queria falar que também teve essa subida, né? Teve essa alta de vendas por causa da graphic novel que surgiram. E aqui lançaram material de luxo, né? Que pelo menos para a época era de luxo, né? Então você tinha vários materiais. A qualidade fantástica. Isso mesmo. E assim, começaram a surgir materiais mais adultos, sabe? Era ótimo. Watchmen, o Monstro do Pântano, começou a surgir a Vertigo, várias outras coisas nessa época, né? Que trouxe um público diferente aos quadrinhos, né? Deixou de ter aquela visão infantil, sabe? Tem uma visão mais séria, mais adulta, adolescente para o adulto, certo? Então, falando um pouco mais assim dos problemas, falando dessa época da década de 80, algo que era muito forte, também, além das graphic novels, era a censura, né? A censura. A gente fala muito do Comic Book Authority, que foi o selo de censura americano. Teve um camarada lá que publicou um livro chamado O Silêncio dos Inocentes, né, que moldou assim, o quadrinho americano para dizer o seguinte: a partir de agora vocês não podem falar de drogas, vocês não podem falar disso, vocês não podem falar daquilo. E censurou de fato muitos dos quadrinhos americanos. Só que todo mundo fala muito desse selo, mas aqui no Brasil nós tivemos um selo que caiu pesado, que era um selo de um código de ética que apareceu aqui nos quadrinhos também, que era mais ou menos a mesma coisa, mas assim, passava pela censura, a censura olhava e dizia: isso aqui vai, isso aqui não vai, isso aqui graças à sai, ditadura da época, né, que existia no governo. Né? Exato, isso assim, ainda não. E mesmo assim, a gente fala que a ditadura acabou ali nos anos 80, mais tal, ela acabou, mas ela deixou alguns resquícios ainda, mesmo depois do pós-ditadura, no início depois das diretas, ainda teve ainda uns resquícios de ditadura ali, e fora que antes das diretas a gente já tinha muito quadrinho que era censurado com esse selo, que era o Código de Ética dos Quadrinhos. Mas assim, é interessante a gente frisar também, tem só de problemas vive a Editora Abril. A Editora Abril também foi muito importante para os quadrinhos que a gente tem hoje. A Editora Abril era a rainha dos brindes, era não. Ela também inseriu bem, né? Sempre tinha pôster, cartas postais, começou vindo propaganda de brinquedo. Quem nunca abriu a parte de trás era cheio de boneco de Transformers, boneco do Homem-Aranha que se transformava em carro. Só olhava e sentia vontade de ter, mas não tinha. O marketing da Abril era muito bem feito, cara. Pra você ter ideia, a Abril chegou aqui e trouxe muito rápido. A gente estava dizendo que a Abril tem problemas para trazer com a velocidade que, por exemplo, a Panini traz hoje, mas ela chegou a trazer muito rápido a queda dos super-heróis. Foi um momento dos quadrinhos agora nos anos 90, que a gente está falando, que morreu o Super-Homem, quebraram a coluna do Batman e que o Lanterna Verde virou o maior vilão da DC. Ou seja, a DC se remodelou totalmente. Nós tínhamos tudo novo, tudo diferente, nós tínhamos tudo totalmente contra o que você espera de um quadrinho. Que é justamente essa ideia de tornar o quadrinho mais adulto, né? Mais sério, né? Não é mais... Porque antigamente as histórias eram simplesmente... simples mesmo, sabe? E até hoje em dia ainda tem gente que acha que quadrinho é feito só para criança. E aqui vocês acreditam, então, a Abril, assim, a gente vê tantos pontos positivos na Abril, a Abril ter deixado de ser essa editora que costumava realmente colocar bons materiais, inclusive cobrindo, ela quebrar, não mais fazer as histórias de super-heróis. Na verdade, quebrar mesmo, a Abril não quebrou, né? Porque a Abril até hoje ela publica material. Publica quadrinhos ainda. O da Mônica é da Abril. Passou para a Panini recentemente, é verdade. Mas até pouco tempo saía, é verdade. Mas assim, e outras coisas, assim, a Disney inteira. A Disney inteira saiu na Abril. Ela perdeu o que se refere aos super-heróis. Então, aí é isso que eu estou querendo, a opinião de vocês. Porque vocês acreditam. Eu lembro que teve até um tempo atrás, se não me falha agora, foi uma das últimas publicações, a gente estava até comentando aqui em off, as prêmios, né, que a Abril fazia, e depois disso ela teve até um grande sucesso pela qualidade do material que era editado,
mas o preço não colaborava também, né? Porque na verdade assim, a gente chegou, essa foi a fase que eu mais colecionei, né? Que foi o final do formatinho e o década de 90, né? Década de 90, começo dos anos 2000. Acho que ano 2000 mais ou menos, acho que seria o marco, 2000, 2001, quando saíram os prêmios. O formato já tinha modificado, já era formato americano, algumas. E assim, mesmo acho que não, acho que era um formatinho, ficou, ele deixou maior, ficou retangular, ficou um pouquinho maior, e assim, ou seja, já não era mais tão complicada a edição. Você simplesmente pegava a mesma diagramação e diminuía, só reduzia. Até durante as coleções, aquela coleção formatinho, Super X-Men, Wolverine, até um determinado momento ela é pequenininha e depois ela passa a ser mais. Sempre assim, e assim, eles começaram a melhorar e tudo mais as qualidades, só que eles estavam numa luta ferrenha dos barricadores para tentar renovar o contrato dos super-heróis, da Marvel e da DC. E aí o negócio foi se arrastando, e eles viram que não ia ter acordo. Então eles disseram o seguinte, quer saber de uma coisa? A gente não interessa mais os super-heróis, porque a gente não vai ganhar dinheiro com isso. Então vamos fazer um negócio, uma estratégia que vai ganhar muito dinheiro. Eles tiraram todos os títulos das bancas que você tinha e colocaram apenas 5 nas bancas. Da DC tinham 2, que era o Batman, Nossa, só 5? Só 5. Agora, era o seguinte, eram mixers, ou seja, você comprava a revista do Super-Homem e vinham 6 revistas, gente. Era mais ou menos sim. Entendeu? Mas assim, só tinha o título do Super-Homem e o do Batman, da DC. Da Marvel você tinha o Homem-Aranha, o X-Men e o chamado Paladinos Marvel. Dessas 5 edições, você tinha boa parte da publicação. Só que cada edição dessa custava mais de 10% do salário mínimo. Então imagina você gastar 50% do salário mínimo só com publicação de quadrinho. Isso era inimaginável. E assim, o formato evoluiu bastante. É o formato, para quem coleciona quadrinho hoje, quem entende, é o formato que é publicado no Demolidor hoje. Era esse mesmo formato. Ou seja, capa cartonada, papel de boa qualidade. Lombada quadrada. Realmente teve uma mudança muito boa com isso. Só que os custos ficaram inimagináveis. E a Abril estava pouco se lixando para o consumidor final. Você gastar 10, 15 reais naquela época é totalmente diferente de hoje. Você gastar 10, 15 reais hoje é muito mais tranquilo do que antigamente. Como eu estava até comentando com o Rafael antes da gente vir para cá, hoje você pega um quadrinho que custa 4% do seu salário, esse quadrinho é capa dura, com papel fotográfico, com tudo que você tem direito. Extras, com extras, às vezes até com brinde, com pôster, com um monte de coisa. E você gasta 4, 5% do seu salário. Naquela época você gastava 10% do salário para um formato bem simples, o formato mais simples que tinha na banca. Mais simples que tinha. Pois é. Então, a Abril terminou perdendo com o tempo os direitos, né? Da Marvel, pouco tempo depois perdendo a DC também. E isso terminou surgindo a Panini que vem até hoje, né? Claro, nessa época da Abril existiam outras editoras, como a gente já comentou, né? Tinha a Pixel, né? Tinha uma de metal, qual era o nome? Heavy Metal. A Heavy Metal, isso, a Heavy Metal. Então você tinha outros editores que também foram sumindo com o tempo, né? Porque a Panini ela foi monopolizando o mercado. E a Panini foi comprando tudo, Comprando tudo, Então a Panini não tem só os direitos da DC e da Marvel, tem da Vertigo, né? Entre outras editoras menores americanas. Né? Então, a Panini chegou ao ponto. Dominando o mercado. A Panini chegou ao ponto no mercado brasileiro tão grande que a Panini chegou, por exemplo, materiais independentes brasileiros, por exemplo, São Jorge do Danilo Beirute. Danilo Beirute é um escritor brasileiro. Ele fez um material independente dele mesmo, feito por ele mesmo, mas a Panini comprou os direitos e lança um material independente. Sim. O Valente do Vitor Cafage, né? Ou seja, são lançados pela Panini. Totalmente fora da curva. Materiais que eram para ser independentes. A Panini até comprou direitos de mangá, né? E quando a gente fala direitos de mangá japonês, a gente não está falando de qualquer mangá, a gente está falando de Dragon Ball Z, por exemplo. A gente está falando de coisas assim muito grandes. Naruto. Então, a Panini, no surgimento dela, ela começou a experimentar os formatos, né? Foi uma época de muita experimentação. Então você tinha materiais que hoje são inimagináveis de lançar porque eram muito luxo e outros mais simples, certo? Por exemplo, saiu um Marvels que, não sei se alguém vai conseguir entender muito o que eu vou dizer, mas ele vinha com luva. A luva é aquela capa que abraça o livro, sabe? Que é uma capa... Era acetinado. Acetinado, mas teve um Marvels que ele veio com luva. Mas esse é o que ele está falando, a capa de acetato. Acetato é como se fosse uma capa de plástico transparente. Essa foi a publicação da editora Abril. Né? A da Panini que você está falando é que fica com uma luva. Não sei se você sabe assim. Quando você pega aquele livro na biblioteca que tem como se fosse assim, tem uma capa de papel, você tira e tem aquela capa dura. Certo. A luva seria o papel que cobre aquela capa dura. Isso. Então ele saiu capa dura, com luva. É um trabalho editorial assim caríssimo. Tratamento de livro mesmo. De livro. Luxo. E não deu muito certo. É porque a Panini ela estava experimentando até ela chegar no formato que ela tem hoje. Né? Deixa eu atrapalhar um pouquinho com essa. Vocês têm um internauta aqui, conseguimos contactar alguma coisa aqui. Ele quer saber como é que os artistas brasileiros que fazem as artes a nível internacional. Seja na editora Abril. Acho que quer saber um pouco dos artistas brasileiros que trabalham fazendo os desenhos.
Vocês têm uma coisa... Eu acho que o Brasil evoluiu demais nisso, né? Assim, eu acho que muito por causa desse marketing da Editora Abril começou a aparecer muita gente querendo fazer. E dessa muita gente, apareceu muita gente... O Adriano Moretti. Apareceu, um abraço, Adriano Moretti. Então, eu acho que antigamente até não tinha qualidade, né? Isso aí que o pessoal falava, né? O autor nacional, né? Ele era muito de tirinhas, sabe? Era muito gibi, esses tipos de materiais antigamente. Com o passar do tempo, eles começaram a crescer, né? Se profissionalizar mais, sabe? O espaço começou a surgir graças à popularização do quadrinho, né? Então, hoje em dia é totalmente diferente do que era antigamente. Você encontra vários roteiristas, vários artistas de extrema qualidade que vão trabalhar na Marvel, vão trabalhar na DC, ou até trabalhar independente, né? E tem um sucesso. Vocês têm alguns que pudessem citar? Só para citar alguns, por exemplo, Gimerson falou do Pecado Original. O cara que está desenhando a mega saga da Marvel, a mega saga principal da Marvel hoje, se chama Marco Deodato Júnior, é aqui da Paraíba. Né? Inclusive mora na Paraíba, ele trabalha da Paraíba e envia os materiais para lá. Diga-se de passagem, um dos melhores desenhistas, que assim, na minha opinião, o traço dele é espetacular. Outro exemplo, Gustavo Duarte, que Rafael é muito fã do Gustavo Duarte. Ele hoje está desenhando, vai começar a desenhar para DC a série do Bizarro. O Bizarro é aquele contraponto do Super-Homem. Ele vai ter uma série própria agora, que vai ser desenhada por ele. E antes disso, ele estava desenhando Guardiões da Galáxia para a Marvel. Que é um dos filmes, assim, ou seja, tem muito brasileiro bom fazendo muita coisa boa lá fora. Danilo Beirute mesmo, que a gente já citou ele vai trabalhar no Deadpool, sabe? Já está trabalhando, já está saindo material, capas, né? Já fez capas e tudo mais. Então, e tem outros que já são mais antigos, por exemplo, Ivan Reis, né? Que é um grande nome da DC, trabalhando na Lanterna Verde, Aquaman, né? E quando a gente fala de Ivan Reis, a gente está falando assim, a gente faz, Ivan Reis, nunca ouvi falar. Ivan Reis, ele hoje, o americano é apaixonado pelo trabalho do cara. Caramba, então, se o cara que gosta de Lanterna Verde, por exemplo, ele conhece assim, o cinema, tem a troca. O Ivan Reis era o cara que revolucionou o Lanterna Verde. O Lanterna Verde estava um herói até mais ou menos esquecido ali, então chegou um roteirista chamado Jeff Jones, com os desenhos do Ivan Reis, e o Lanterna Verde virou o herói que virou hoje, assim, com a tropa amarela, com a tropa vermelha, com tudo isso, com toda essa ideia que você tem hoje, por causa dos desenhos do Ivan Reis. O Ivan Reis mudou tudo isso. Inclusive, hoje, um dos maiores sucessos da DC, atualmente, que teve encadernado recentemente, acho que está lá em torno, deve ter ainda, e vai sair o volume 2 agora, que é do Aquaman. O Aquaman é um herói extremamente desrespeitado, todo mundo brinca com ele. Ele saiu material do Aquaman, que hoje é uma das melhores coisas para você ler atualmente, e é desenhado pelo Ivan Reis também. Tudo que o Ivan Reis está tocando está virando ouro. Uma das melhores histórias dessa nova etapa da DC, que é a 952, na minha opinião, é o trabalho brilhante que tem sido feito em Aquaman. E é feito pelo brasileiro Ivan Reis. Ele está sendo publicado por que editora? Panini. E ele hoje trabalha para a Panini? Ele trabalha para a DC Comics lá fora, ele trabalha lá para os Estados Unidos, publica lá nos Estados Unidos e isso é traduzido para o Brasil. A Panini, ela é só a Panini é só a editora que tem os direitos da DC e da Marvel para publicar no Brasil. Não chega a ser uma distribuidora, mas como se fosse uma distribuidora. Ela como se fosse assim, quando um artista grava um CD lá nos Estados Unidos, vem assim, a som livre e lança o CD dele aqui no Brasil. Só que desde que ele tem uma... A Panini, ela edita e fabrica a HQ. Exato, ela fabrica a HQ aqui no Brasil e vende aqui no Brasil. Mas o material é feito pela própria editora Marvel. A Marvel tem uma editora dela própria. A DC tem a editora dela própria, eles fabricam e fazem lá e mandam para vários países. Então, aqui no Brasil, na Argentina, na Itália, por exemplo, na Espanha, a Panini é dona desses direitos. Então, assim, a gente falou também dessa experimentação, né, da Panini, né, dela experimentar vários formatos, né, até chegar hoje, né, que falando um pouco mais dos materiais que a gente tem hoje em dia no mercado, falando de quadrinhos estrangeiros ocidentais. Desculpa atrapalhar vocês. Em relação à morte da editora Abril Jovem, foi que levou ela para a gente fechar e entrar na questão da Panini? Foi que levou a Abril Jovem ter literalmente deixado de fazer isso? Foi até a pergunta que o Gilson fez anteriormente, de status do consumidor, não foi isso? Erro de continuidade, vocês citaram, erro de editoriais absurdos e o formato prêmio que, de certo modo... e a perda dos direitos. A perda dos direitos. A gente fala assim, morte da Abril Jovem, mas é sempre bom lembrar que a Abril continua publicando todos os quadrinhos Disney que você viu por aí, é publicado por ela. Um exemplo assim, por incrível que pareça, a Abril até está publicando uma coisa da Marvel atualmente, que é o mangá da Operação Big Hero, e está publicando assim, continuidade. Vocês lembram daqueles desenhos dos anos 90, Super-Homem do Batman? Eles continuaram. A Panini não teve interesse, ela liberou para que a Abril publicasse. Então a Abril está publicando em formatinho, tudo mais, do mesmo jeito que era antigamente. Só que assim, não tem o mesmo sucesso, porque ninguém se interessa muito por isso, né? Se interessa com as histórias principais. Mas a Abril ela ficou com um público mais infantil mesmo, sabe? O trabalho infantil é da Abril. Com a Mônica, né?
A turma tá com a Panini. Ela estava com Abril, aí foi recentemente para Panini. Então, falando mais de hoje, dos materiais que saem hoje, da nossa realidade, né, de colecionador, né, a Panini, ela tá lançando muito material. Tá muito legal, porque, assim, a gente falava do atraso que tinha, né? A gente já conversou que hoje em dia tem um delay, podemos dizer assim, né, de 8 meses a 1 ano. Que é considerável, Que é considerável espaço muito bom, bom. de certa forma, para 1 ano, 2 anos que você tinha anteriormente. Mas outra coisa muito boa... 4 anos, Edson, de atraso. Sim, 4 anos. Não, mas às vezes eram 2. Não, chegou a ser 4 anos. Chegou a ser 4 anos. Mas assim, normalmente eram 2 anos, 1 ano e meio. Aí com a Panini, atualmente é 6, 8, no máximo 1 ano, assim, a diferença. Então, outra coisa assim muito boa hoje é a variedade de títulos, né? Porque como o Tony já conversou, que antigamente não saíam materiais que a gente queria, né? A gente sonhava ter na estante ou ler um certo material que a gente sabia que saiu lá fora, mas não saía aqui. Hoje em dia a gente tem muito mais materiais que estão saindo agora que são muito bons, né? Que todo mundo pede e a Panini está atendendo e está lançando. Diga-se de passagem, alguns pedidos que a Panini realmente vai fazer, que a gente recebeu com muita grata surpresa, né? Alguns dos nomes que a gente pode citar é Terra X, também tem, se não me falha a memória, Crise Infinita, né? Que vai sair agora, que a Panini vai relançar, que já saiu, né? Vai sair agora Crise nas Infinitas Terras. Crise nas Infinitas Terras, ou seja, eram HQs que a galera ficava alucinada pedindo, a Panini meio que não dava muito ouvido, mas parece que em 2016 muita coisa boa vai sair por aí. E eles pronto, teve uma coisa agora que quem está colecionando Homem-Aranha percebeu, que eu acho que isso também é respeitar o cliente, é dar uma opção ao cliente. A revista nova do Homem-Aranha agora você está pegando a Amigão da Vizinhança e o Espetacular. Porque ali ele está lhe dando uma opção, se você quer com papel melhor, pagando um pouquinho a mais. R$1 e Coisa isso. Mas é mais de 10% do valor. Quando a gente bota no montante, aí tá lhe dando a opção. E a gente sabe que para muitos R$1 é nada, mas tem gente que não vai ter, né? O que é muito legal da editora Panini também é isso, né? Porque a Abril, ela fazia muita coisa, mas ela era extremamente fechada. Era tipo assim, você pedia alguma coisa a Abril, você nunca ia ser respondido. Tinha fóruns de quadrinhos na época, você não tinha retorno nenhum. A Panini, apesar de, deixa bem claro, o trabalho da Panini ainda não é um trabalho de excelência, tem muito defeito. Por exemplo, um exemplo maior disso, a gente ia comentando aqui no caminho também, é sobre uma história do Lanterna Verde chamada Crepúsculo Esmeralda. É um dos maiores clássicos do Lanterna, ele foi republicado pela Panini há 10 anos atrás, e faz mais de 10 anos que as pessoas pedem, publica de novo, e não sai. O Terra X, que o Gibson falou, demora muito tempo para ser publicado, eu não sei qual é a estratégia deles, mas a diferença é que a Panini escuta, a Panini te responde, sabe? Aparece um editor dela, dá uma entrevista, a gente vai lançar isso. Terra X, eu acho que 2016 sai. Eles têm esse cuidado para que o leitor... Tem, mas é como o Gilberto está falando, realmente ainda precisa melhor. Inclusive até o próprio site da Panini, eles não atualizam com a velocidade realmente que deveria ser. Quando a gente abre e a gente aperta algum para ver lançamentos, ele aparece HQs de 2013, 2012, entendeu? Uma coisa até interessante, por exemplo, que todo estava falando, é que a Abril, ela muitas reclamações que a gente fazia, por exemplo, eu não gosto do papel jornal. Tem gente que gosta porque deixa mais barato, mais acessível. Então, a Panini está testando essa opção. Homem-Aranha sai nos 2 formatos. Você paga um pouquinho mais caro pelo papel de qualidade, ou paga um pouquinho menos para ficar com o papel jornal. Tem a mesma história ali, certo? E outras coisas também, por exemplo, vai sair agora o encadernado da Kamala Khan, que é a nova Miss Marvel. Ela vai sair agora, que é uma HQ que está fazendo extremo sucesso lá fora, e vai sair em 2 formatos. Um formato de capa cartonada, mais acessível, formato de capa dura para quem tem o capa dura na estante. É o que estão fazendo. Falando de quadrinhos ocidentais, agora a gente vai falar do quadrinho oriental, que é o mangá. Porque agora o Rafael quer ser um apresentador, ele está ditando as palmas. Rapaz. Eu não mudei o quadrinologia BR, vou mudar aqui o Cultura Geek. Vamos começar, vamos assistir isso tá fora. Vamos falar um pouquinho de Não tem mangá. espaço para 3, né? Mas a casa de mãe sempre cabe mais uma, vai dar um jeito. Vamos lá, mangá. Peço desculpa aí. Vamos lá, então mangá. O que é mangá? Mas assim, de uma forma normal de se dizer, é o quadrinho japonês. Que não é só japonês, é oriental, né? Porque tem os coreanos, tem vários A lugares. China também faz quadrinhos? Sim. Também a mangá menos lá? conhecidos, são mangá. Os Os mais conhecidos são os japoneses e alguns coreanos. É o sul-coreano. Inclusive tem até mangás brasileiros, inclusive, que já começam a sair agora. Tem a Rechin Online, a Rechin,
a revista Reishin, que é uma revista que está publicando, assim, é bem timidamente ainda, mas são brasileiros que fazem tudo no traço japonês, tudo no formato japonês, tudo já nessa levada. Mas sim, falando um pouco do mangá, como ele veio aqui no Brasil foi muito graças ao anime, né? Graças à Manchete, graças aos Cavaleiros do Zodíaco. É verdade. Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco. Também mais Dragon Ball. Apesar dos pesares, eu vou votar no Cavaleiro do Zodíaco. Inclusive, até falando em Cavaleiro do Zodíaco, tem uma curiosidade que o personagem que Gilberto mais gosta, né? A gente não pode deixar. Qual é, Gilberto, dos Cavaleiros? Eu sou fã do Yoga. Do Yoga. Conta aí pra galera uma curiosidade, o que é que você fazia quando era mais jovem e assistia Cavaleiro do Zodíaco? Aquilo foi uma febre, né? Os Cavaleiros do Zodíaco aqui no Brasil. E quando a gente era moleque, tipo, cada um, eu quero ser tal personagem, eu era muito pequeno. Na época, a gente ia pra escola e a gente tinha que provar que era digno de ser aquele personagem. Então eu queria ser o Cavaleiro do Gelo, que é o Yoga. Aí o que eu fazia? Eu ia no congelador de casa, eu pegava os cubos de gelo e eu ia de casa até a escola caminhando com aquele gelo queimando a mão. Sabe, derretido. Era pra chegar lá e dizer o seguinte, olha aqui, ó, eu suportei o gelo na minha mão, eu vou ficar queimada de gelo. Pelo menos eu passava vergonha sozinho tomando banho. Eu ficava dando pulo no chuveiro pra ver se a água voltava. Era a cola do dragão, né? Tu saia andando pra ver se era digno da armadura do dragão. Mas não saia andando com pedra de gelo na mão. A gente saía de casa até. Eu estava Eu estava na cidade, mas eu morava lá na Coab 2. Aí o Mangás, como é que surgiu? Surgiu assim, de início foi mais por aqui conta no dos Brasil, desenhos, né? né? Dos animes, Dos animes, tem vários que tem mangá, que a maioria dos animes japoneses, eles vêm do mangá. São poucos os mangá que são criados depois de um anime. São muitos poucos. E normalmente sempre tem, normalmente sempre tem assim, por exemplo clássico, de Dragon Ball. Né? Então a gente tem o Dragon Ball e tem o Dragon Ball GT, tem o Dragon Ball Super, que não são de mangás, que são publicados direto para televisão. Mas eles saíram disso, mas vieram lá do mangá no começo. Então, normalmente sempre tem uma origem no mangá e vai para televisão. O mangá no Japão é uma cultura fortíssima. Lá, ao contrário daqui no Ocidente, que o quadrinho ele é visto como um material mais infantil, lá é para todos os públicos. Lá tudo é mangá. E é muito comum mangá com seus 18 anos. Tem vários segmentos. Vários segmentos. Você encontra mangá até para publicidade. Lá. Eu li uma matéria recentemente que tinha um brasileiro que estava trabalhando lá como mangaka, né, que é o nome do artista, certo? E ele trabalhava no segmento comercial, certo? Ele fazia mangás, ele pegava um tema relacionado a esse, ao comércio e tudo mais, e ele criava isso aí, eu acho que é mensal ou semanal. Então, lá é muito fácil. Eu acho que, como eu posso dizer, movimenta, acho que por volta de 1 bilhão, 1 trilhão, tem ideia Nossa, velho. de grana lá. Mas aqui no Brasil também está movimentando. Tá movimentando. bem. Não chega nessa cifra. Eu vou ousar é dizer, muito comum, eu vou ousar dizer, assim, a gente tem um lojista que vai dar opinião. Eu acredito hoje que o mangá já supera o quadrinho americano, que a gente tanto gosta, né? O Homem-Aranha, o Batman. O mangá, eu acho que em venda já supera o quadrinho americano. Estou certo? Supera. Até porque o mangá até é mais fácil. Já de tem mais colecionar. gente também, né? Vamos começar. Não, mas Japão tem mais gente. Mas ele tá falando aqui, Eu tô falando aqui no Brasil. Falando aqui no Brasil. Aqui no Brasil, Porque a cultura de animes é muito mais forte do que a cultura de E fora que o quadrinhos mangá tem outro americanos. fator, o mangá é da- muito mais acessível e também. tem a parte de ser acessível e colecionar é mais fácil. Sim. Estou brincando comigo. Posto que o mangá é uma cronologia. É. Você pega um mangá, você vai ter um início, um meio e um fim. Pronto, uma acabou. grande saga que acabou o ano passado, que foi Naruto. Foi um dos mangá que vendeu mais. Passou não sei quantos anos em primeiro lugar. Até que veio One Piece e superou ele, né? Eles são 72 volumes. Acabou aí, não tem são mais 72 publicação, volumes. morreu boi. Normalmente os caras... Aí os caras depois podem fazer, né? Como o ator já começou a fazer algumas histórias. Mas é bem desse. No Brasil tá acompanhando bem, a galera coleciona bem. Fora que é muito comum, por exemplo, o seguinte, no Acreditável. caso dos Cavaleiros do Zodíaco, todo mundo conhece. Os Cavaleiros do Zodíaco saíram, o mangá dos Cavaleiros do Zodíaco, tem um começo, meio e fim, ponto ali. Mas de repente, assim, dá pra gente ganhar mais Tem a dinheiro. saga de Hades, Vamos tem a saga criar uma nova Felipe. saga. É, Assim, e por aí aí cria uma vai. nova saga de mangás e tudo mais. Mas assim, se você quiser ler somente aquela saga fechada, Que é já a o suficiente problema. pra você. Ao Se contrário você do quiser ler quadrinho americano. somente o Lost Canvas, por exemplo, que é aquela saga de Hades, você pode ler só aquilo. Tem Mas- começo, meio e fim. Desculpa, eu não entendo bem do universo dos Cavaleiros do Zodíaco, mas eu tentei acompanhar o Lost Canvas Sim. e eles fizeram muitas citações que eu não entendi. Pra mim, estava dependendo de alguma outra história. É, mas assim, com o passar do tempo, se você ler um mangá, não vê o desenho, não o anime, se você ler o mangá, você vai começar a ver, lá no meio do mangá, você vai se situar de tudo. Tudo que eles estão falando, você vai conseguir se situar. tá. Entendeu? Já na questão da do diferente vídeo. do quadrinho, que você pega assim, só tem um personagem que apareceu no tribunal vivo,
quem? Tribunal Vivo. Aparece o asterisco lá pequenininho, na HQ, Exato. Mas desculpe interromper você. Seria, no caso, isso não seria uma estratégia norte-americana de tentar manter sempre viva a imagem de super-heróis, de manter, para que não perder, até tem a questão da simbologia norte-americana, porque se você observar bem, o super-homem tem as cores da bandeira norte-americana, o Homem-Aranha também tem as cores da bandeira norte-americana. Isso seria uma forma de manter a simbologia, o patriotismo exercido, mesmo que, como é que se diz a expressão, as mensagens subliminares com relação a isso. Por isso que esses personagens tanto faz ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Não seria isso também? Pode ser que sim. Eu não sei como é que funciona o mercado lá, mas assim, uma coisa que eu acho interessante é que o próprio americano começou a enxergar o quadrinho japonês como uma ameaça para o mercado dele. Sim, inclusive, sim. A própria Marvel, a própria DC publica mangás em formato japonês, para você ler de trás para frente, tudo em preto e branco, aquele mesmo formato. Saiu aqui recentemente no Brasil Batman, a Máscara da Morte. A Máscara da Morte. Saiu em mangá. O Mangaverso, né, que é um universo da Marvel, né? Que você tem X-Men em japonês, você tem um anime do Wolverine. Tem um anime do Wolverine, tem anime do X-Men, tem um anime do Blade. Supernatural, que é um seriado que os caras já fizeram. Chegou a tal ponto que existem mangás de Star Wars, né? Recriando os filmes. Ou seja, quase todo o universo americano está se estendendo para tentar pegar uma fatia desse mercado. Porque é um mercado que está ascendendo muito lá nos Estados Unidos também. E para mercados assim como o brasileiro, o quadrinho japonês hoje, como a gente falou, já vende mais do que o quadrinho. E é uma febre. Quando lança, pronto, são momentos. Um momento agora é aquele One Punch Man. Todo mundo que curte começa a assistir e ler. Aí eles conseguem abranger, eles conseguem pegar a fatia do mercado muito rápido. Há pouco tempo atrás, por exemplo, tinha o da moda era o Ataque dos Titãs. Então, o que a Marvel fez? Vamos dar um jeito aí de fazer uma história isolada onde o Homem-Aranha vai aparecer no Ataque dos Titãs. Acontece muito isso. Porque a Marvel quer pegar um pouco disso, desse nicho. Agora é importante a gente falar como surgiu, né, aqui também. Deve muito a Conrad. Deve muito a Conrad. Tem uma editora Conrad que infelizmente fechou as portas recentemente. E a Conrad, ela decidiu investir nesse mercado. Ela disse assim, eu vou publicar aqui no Brasil as histórias dos Cavaleiros do Zodíaco. Ele saiu na vanguarda, né? Ele saiu, pegou um filão que ninguém conhecia. Com uma loucura da Cavaleiros, com Samurai X, que é aqueles que passam na Globo, no SBT, na Manchete, fazia um sucesso, né? Que na verdade o Samurai X, o nome do quadrinho do nem mangá, é nem é Samurai X. Lá fora é Rurouni Kenshin. Rurouni Kenshin. Senhor? Rurouni Kenshin. Eu tive quando era criança, deixa um calo no meu pé que ele me incomoda. Rurouni Kenshin. Cavaleiros do Zodíaco também foi mudado. Mudou. Cavaleiros do Zodíaco era Sensei. Mas hoje em dia é totalmente diferente. Já tem um respeito maior. Tem um respeito maior com o nome original, né? Enfim, a Conrad começou a sair com um formato que a gente pode chamar de formato meio tanco. Formato meio tanco, ele seria a metade... a metade de um tankobon. O mangá que você conhece hoje, que você tem na sua banca, parece um livrinho assim. Aquilo ali se chama um formato chamado Tonkobon. É um nome de formato. Tonkobon. Acho que é tankobon, né? Não sei. É o formato tanco. É o formato tanco. Tonkobon. Então, Tonkobon. pode deixar japonês, Tonkobon. Aí o que acontece? Então, a Conrad dividia esse formato no meio para ficar até um pouco mais barato, eles colocavam um papel de qualidade e era o formato meio tango, ou seja, você tinha metade da história naquele livrinho. Hoje já tem o formato tango, né, completo, mais bonito, tem até formatos de luxo que está saindo agora. Saiu Death Note já há muito tempo atrás, está saindo, que é o formato Big, que é de luxo, são bem grossos. Mas assim, tem até aqueles mais grossos agora, que é o Blade, né, que acabou de chegar aqui, chegou essa semana lá na The Dragon Shop. Né? Eu tenho o Blade, a Lâmina do Imortal, tem o Eden, que são feitos para livraria mesmo, são aqueles bichão grandão assim, que eles parecem livros mesmo. Uma curiosidade, por que é que o mangá é escrito de trás para frente? Mas por quê? É porque o japonês é meio louco mesmo. Você japonês está ouvindo a gente, não se ofenda com a piada. Cuidado aí para depois não surtir o efeito aí. É o jeito que eles escrevem lá, né? De trás para frente. A gente pensa que mangá é uma coisa muito recente, porque chegou aqui no Brasil com os Cavaleiros do Zodíaco, com o Dragon Ball aqui. Mas não, mas é bem legal praticamente. Mas assim, o mangá é tão mais antigo quanto o quadrinho americano. Assim, dos anos 20, dos anos 30 tem relatos de... Tem mangá da década de 60 lá no Japão, que é publicado até hoje lá. Não parou o mangá. Apesar de todo mangá ter mais um fim, esse está demorando para ter o fim. Tá? Mas já tem o fim. Tem um mangá que está desde os anos 60 sendo publicado até hoje. Nossa! E a história é de continuidade direta, ou seja, assim, a gente fala... É geração de pai para filho, de filho para pai. É o que a gente fala, né? O mangá tem começo, meio e fim, mas nesse caso aqui o fim está demorando. Está demorando muito. A geração está se estendendo bastante. Geralmente as histórias dos mangás elas são extensas. Você falou que tem uma publicação que foi 70 edições, são 70. Seria considerada uma saga, propriamente dita. Não são, é uma história... Mas não necessariamente é assim. Não, é a história em si. Pronto, essa Naruto que foi 72 volumes,
começa ele jovem e vai até a fase adulta. O Dragon Ball, assim... Mas, assim, dentro tem várias sagas. Existem muitos, por exemplo, mangás também, que são one-shots. One-shots, assim, aquele mangá que é uma edição só, já tem tudo ali. Né? E existem outros, assim... 10 edições. 10 edições. São 3. All Skill, que é inspirado naquele jogo do Exterminador, né? Não, não é inspirado não, ele inspirou. Então, ele veio do livro que fez... O livro, certo. Exatamente. Mas ele inspirou o filme. Aí o que acontece? São 2 volumes só, então tem muita coisa. Você quer começar a ler Chegou a edição de luxo na Dragon Shop. Olha só, você ouvir, gosta por mim. Chegou semana também. Aí o que acontece, por exemplo, pra vocês terem ideia, existem muito mangá, assim, que você chega lá e diz assim, ó, são 3 volumes, tem um que foi muito sucesso recentemente chamado Prophecy, são 3 volumes, assim, uma história completa ali, tu vai ter uma forma de tu adentrar nesse mercado de mangá, sabe? E isso foi graças a Panini, mais uma vez, e a JBC, porque no começo foi a Conrad, né? E ela foi falindo, até fechar as portas, e quem adquiriu os direitos foram as editoras que estão hoje no mercado, né? Que é a JBC e a Planet Mangá, que tem a maior parte dos mangás hoje, que também tem outras editoras, né? Estilo Inovação, sabe? Eu estou muito surpreso com essa questão de que o mangá hoje está superando aqui no Brasil as vendas de história para assim, super surpreendente, mas assim, não é que eu estou dizendo assim, supera. Assim, não, tá superando. Não, supera fácil. Não é na loja se vende mais mangá. Supera fácil. Não é que assim, tá aqui um lojista que... Você vê reflexo, isso em eventos. É muito mais fácil de achar um evento sobre cultura de animes, de aqui em Caruaru, mangá, a gente vê aqui em Caruaru, a gente está em Caruaru, para citar aqui um evento aqui dos colegas aí. O Universo Nog, o Banzai é muito mais ligado à cultura japonesa do que propriamente à cultura americana.